Olá, meu nome é Carol e este é o vídeo de lidos de agosto e setembro. Pois é, agosto, eu já tava atrasada com o vídeo de agosto, né, porque setembro foi o caos na minha vida. Agosto eu já tava meio caótico, porque eu tava super cansada e a Bienal aí na minha cara. O pouco de energia que eu tinha era pra fazer mala, pra preparar as coisas pra viagem. E, obviamente, eu ia deixando os vídeos em segundo plano. E setembro, além de ter quase não lido nada durante a Bienal, eu li alguns poucos audiobooks, mas eu só comecei, não terminei nenhum. E eram audiobooks assim, sabe aqueles romances A Grávida do CEO, Virgem, não sei o que lá? Era só pra fazer um barulho, um ruído branco de fundo, sabe? Que era nem pra prestar atenção. Eu não prestei atenção, mesmo que eu tivesse lido assim, que eu falaria aqui pra vocês, né? Mesmo que eu tivesse lido, era mais pra fazer um ruído branco. E aí eu li pouquíssima coisa, inclusive tá aqui, ó, agosto. Alguns dias eu não li, e alguns dias eu li quase nada de um livro. E aí teve as minhas anotações que foram zero. Eu quase não anotei. E aí setembro, ó, TBA foi com Deus. Eu praticamente não li nada, né? Li na primeira semana de setembro e no final de setembro só. E foi isso. Tanto que eu tenho poucos livros físicos aqui. Eu acho que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 livros físicos. Na verdade são 7, porque o outro eu tinha comprado, né, pra mim, mas a minha mãe também é flamenguista. Eu sou flamenguista até segunda ordem, mas eu peguei o autógrafo da Daniela Arbex pra ela não ficar com ciúme do meu pai. E aí eu não sei onde ela enfiou o livro, né? Eu não sei onde ela guardou, porque aqui nessa casa você abre um armário da cozinha e sai um livro, porque tem livro em todos os lugares que você imaginar, inclusive banheiro. Banheiro eu evito, pelo menos eu, Carol, evito por causa de umidade, né? Mas eu evito deixar lá, mas até onde eu sei não tá tendo mais. Mas já teve um período de que tinha livros em banheiro. Enfim, teve leituras interessantes, teve coisas muito boas, inclusive, que eu acho que vão ser favoritos aí pro final do ano, que vão ser leituras excelentes, que eu vou tentar fazer o vídeo de leituras excelentes e o vídeo de favoritos, vou tentar fazer essa diferenciação, porque eu gostei de quando eu fiz isso, mas você sabe que eu só faço esses vídeos em janeiro. Vocês me desculpem o barulho da rua, mas é que ou eu abria a janela ou eu ligava o ventilador. Então não dá. E aí é isso. Eu tô correndo agora com a TBA de novembro e tal. Chega de enrolação. Vamos para os livros. A leitura de agosto do grupo lá do Telegram, que a gente tem um grupo exclusivo de LCs, que agora eu consegui botar em tópicos pra gente fazer as discussões só sobre aquele livro, sem atrapalhar outras discussões genéricas. Obrigada, Rô, por ter me ajudado, né, da biblioteca da Rô. Só que eu não consegui fazer no grupo geral do Sou Livretes, eu não sei porquê. Foi Alto Teor Amoroso, da Elliot Fletcher, com tradução da Carolina Cândido pela Harlequin. Livros como esse, que são romances leves, que tem ali um fundo de reflexões e tal, mas são romances leves, com escrita fluida, que são ditos fáceis, mas eu não gosto muito de falar que um livro é fácil para ler, porque um livro pode ser fácil para uma pessoa, mas pode não ser para outra. Uma escrita bem fluida, mas para mim não pegou de imediato. Eu demorei para entrar nesse livro, sabe? Eu não sei exatamente por quê, porque se passa na Escócia, é um tipo de história que eu gosto muito, né? Se passa ali numa ilha da Escócia, vai falar sobre a mocinha herdando uma destilaria ali do avô, e aí tem esse rapaz que achou que iria receber parte dessa destilaria. E aí a gente vai ter aí inimigos para amantes, né? Eles tinham essa espécie de amizade ali na adolescência, né, quando ela morava por ali, mas aí ela virou uma grande estrela de cinema e voltou pra ver isso, mas existem segredos. Então, acho que acontece muita coisa nesse livro, apesar de que esse tanto de coisa acontece mais pro final, e mais pro final eu já tava mais engajada na leitura, talvez porque no início tenha pouca coisa acontecendo, pode ser por isso. Não tenho bem certeza. Como eu não fiz as anotações, vamos ficar com a parte do que eu me lembro. E é isso. Aí,
lá no antigo Clube de Literatura Safada, atual Clube Lendo Romances. A gente vai ter a discussão agora, já tá a thumbnail lá na... Eu já subi ali, mas para vocês receberem a notificação de que horas começa a discussão, né? Porque esse mês a discussão é no meu canal, aqui no canal. E aí a gente botou uma estética bem cafona, né? Vamos ver se vocês gostam, depois vocês me digam o que vocês acharam. A gente ainda tá testando essas coisas. Aí a gente leu em agosto 10 formas para fazer o coração se derreter, da Sarah McLean, com tradução da Fabiana Colasanti pela Arqueiro. O problema desses livros é que a Sarah McLean saiu da Arqueiro e agora esses livros não tem mais e-book. E você só encontra esses livros em sebo. E tá difícil e estão caros. É só se você achar num sebo que esteja barato. E tá bem difícil mesmo. Faz bastante tempo que eu li, ainda tinha os e-books, né? Tanto que eu li em e-book, ainda tinha os e-books pela Arqueiro. A Sarah McLean agora tá pela Gutenberg. Esse livro é uma delícia. Eu não tenho lembrança de ter lido um livro ruim da Sarah McLean. Tem alguns que eu gosto menos, outros eu gosto mais. Mas assim, um livro ruim mesmo, não tenho lembrança. Eu gosto muito dos livros dela. Esse aqui é o segundo naquela série Os Números do Amor. E vai falar sobre aquele irmão, o segundo na linha de sucessão, que é o irmão gêmeo do primeiro livro, que é o Conde. E aqui é o irmão gêmeo desse Conde. Eu não sei o que ele é, uma espécie de... Ele trabalha com arte, né? Ele é curador de arte, eu não sei. Eu sei que ele procura ali por peças de arte para revender, principalmente esculturas ali de mármore. Ele tem muito conhecimento sobre isso e alguns segredos também, porque ele já trabalhou durante a guerra, né? Então aconteceram coisas na vida dele. E a gente tem a mocinha, que é uma mocinha que o pai era uma coisa assim, deixou ela na mão várias vezes, inclusive apostou ela em casamento várias vezes, e aí ele morreu e ela ficou cuidando do irmão mais novo, que é o atual Visconde, eu acho, ou Conde. Só que ela usa essa casa para receber mulheres em situações de perigo, e ninguém sabe disso, né? Só as mulheres que ficam ali, a propaganda é de boca a boca e a boca pequena, né? As pessoas fazem a propaganda aos sussurros. E é isso. É muito interessante, eu gosto bastante dessa história. Se você tiver a oportunidade de ler essa série, leia, se você gosta de romance de época, porque vale muito a pena. Eu queria muito que a Gutenberg relançasse esses livros, porque eu não lembro se eles fazem parte do cânone da Sarah, porque ela tem uns livros ali que os personagens se encontram uns com os outros, mas que eu me lembre não, a não ser no primeiro livro. Eu não tenho bem certeza, eu preciso consultar a Virginia, que é ela que lembra dessas coisas. Em agosto a gente leu dois livros de romance de época. O segundo foi Um Beijo Nada Mais, que é o 6º livro da série O Clube dos Sobreviventes, que é da Mary Bellog, né, com tradução da Lívia de Almeida pela Arqueiro. A Imogen é a única mulher ali que faz parte do Clube dos Sobreviventes e a gente vai entender por quê. E eu não lembrava qual era o grande segredo da Imogen, para vocês verem. Eu li esses livros ou em 2019 ou em 2020, eu não lembro. Eu lembro que na época o pessoal tava me acompanhando na leitura, porque eu tava lendo uma vez por mês. Eu só interrompi a leitura uma vez por mês desses livros, porque demorou para sair o 7º livro, que a gente vai ler em dezembro. Daí eu fiquei ansiosíssima, né, porque a Arqueiro tava soltando aos poucos as dicas pro próximo livro. Inclusive eu peguei uma dica, eu peguei uma referência e já saquei qual seria a mocinha do último livro. Esse aqui é muito legal porque você tende a não gostar da Imogen, porque ela é uma pessoa super discreta, super afastada. Ela é comparada com uma dama de gelo pelo mocinho. E o mocinho também é aquela pessoa que ele mesmo se sente vazio, sabe? Ele não se sente com propósito, ele acabou de fazer 30 anos, ele não se sente com propósito na vida, ele se sente muito vazio. A gente vai ter uma mocinha ali tentando manter-se na sua zona de conforto, mas com dificuldades de fazer isso, porque o mocinho chegou ali pra reivindicar a propriedade na qual ela mora, na casa da viúva, né, que é próxima da propriedade do Conde, da qual ele se tornou. E aí ela quer se manter na sua zona de conforto, não quer casar, quer ter
as interações de sempre com os vizinhos e tal. E ele vai chegar ali tentando arrumar as coisas, mas pra voltar pra Londres. E aí, lógico, eles vão começar a se relacionar e tal, mas a princípio sem grandes expectativas. E é aí que o porco tosse o rabo. E eu gosto bastante porque, a princípio, a gente não vê nenhuma química entre eles e, de repente, pá, lá tá a química. E uma química bem incrível. Aí, eu escutei o audiobook de Yellowface, que aqui no Brasil foi lançado como Impostora pela Intrínseca, da R.F. Kuang. Então, eu não sei quem traduziu aqui no Brasil. Os livros da R.F. Kuang em inglês, eles estão disponíveis no aplicativo do Storytel. O Storytel, ele tem alguns e-books. O Babel tem o e-book em português, tá? Mas o Yellowface não tem. Aí eu ouvi, ele tá, assim, pra quem tem um intermediário alto, assim, né? O Upper Intermediate de inglês, dá pra entender com suavidade. Eu que tô com o meu inglês tá em dia, tá? Mas eu entendi perfeitamente. Eu acho que eu ouvi esse audiobook em menos de 2 dias, 1 dia e meio por aí, porque tava muito interessante. A gente tem aí um suspense. Eu sinceramente não sei como categorizar esse livro, porque teve gente chamando de thriller. Eu não creio que seja um thriller, mas eu acho que seja um suspense psicológico, porque a gente vai entrar na cabeça da protagonista, né? Obviamente. A gente vai entrar na cabeça dessa protagonista que vai roubar o manuscrito de uma autora que tem descendência chinesa e que estava escrevendo. Esse manuscrito era sobre um período específico da história, sobre trabalhadores chineses ali na Grande Guerra, na Primeira Grande Guerra, e que foram totalmente esquecidos pela história. Eu mesmo não sabia que chineses tinham sido convocados para trabalhar na história e que não foram pagos, né? Muita gente morreu e tal. E aí a gente vê o que se passa para ela se tornar essa pessoa que é uma autora medíocre para uma pessoa de sucesso, para uma pessoa que todo mundo quer ter ao lado, para uma pessoa que todo mundo quer chamar a atenção, para uma pessoa que todo mundo quer ler o livro, mesmo sem ele ter sido lançado ainda, né? Apenas o burburinho do livro já chama a atenção. Então a gente vai saber muito sobre como o mercado editorial lida com esse tipo de coisa e, obviamente, como o mercado editorial é racista. Aqui a gente vai falar de apropriação cultural. Eu expliquei muito sobre esse livro, eu falei muito sobre esse livro, mas eu não usei o termo racista. Foi isso que eu esqueci depois que eu falei, cara, eu esqueci de falar de racismo. Eu falei muito sobre apropriação cultural, mas eu esqueci de falar sobre racismo. E a gente sabe que é racismo, né? A June tem aquela concepção de pessoas brancas que ficam falando, agora tudo é diversidade, agora eles estão tomando o nosso lugar. Que eu saiba, tem lugar para todo mundo. Se você não se destaca, eu acho que a culpa não é de quem tá se destacando. Eu acho que essa pessoa não tá tomando o seu lugar. É você que não tá se destacando pelo seu trabalho. Começa por aí. E se o mercado tá finalmente se voltando, e voltando pouco ainda, na minha opinião, finalmente se voltando para leituras mais diversas, para livros mais diversos, é porque existem agora, é uma mudança muito sutil, infelizmente. Existem agora leitores mais interessados nisso, leitores com poder aquisitivo maior, ou pelo menos com o seu pouco poder aquisitivo, que estão mais interessados em consumir esse tipo de conteúdo. Se a gente tivesse minorias com acesso, com poder aquisitivo, você veria a transformação que seria no mercado editorial, tá? Porque aí sim a gente veria como narrativas brancas estariam ali pareadas com narrativas de outras raças, porque o poder econômico ainda está concentrado nas mãos de pessoas brancas. Isso tem a ver também muito com desigualdade social. Aí eu li, porque eu tinha feito uma TBR, mas a partir do momento que saíram as senhas para os autógrafos dos autores e eu fui conseguindo pegar senhas, eu fui pegando livros de autores,
principalmente autores que eu tinha lido poucos livros, alguma coisa assim, eu queria ler o livro mais recente e tal, pra ir lá e falar, né? Aí eu peguei a primeira senha que eu consegui, e eu levei 1 hora pra conseguir, foi da Conceição Evaristo. Eu dei um berro. Aí eu fui lá e fui ler Canção para Ninar Menino Grande, pela Palas. Eu ainda não tinha o mais novo dela, que é o Macabeia. E aí, esse aqui era o mais novo que eu tinha, que eu ganhei da Cássia. Foi de aniversário. Ah, não. Eu não entendi aqui. A gente se dá tanto presente. A gente comemora tanta coisa junta que nunca se sabe, né? Tem que dizer assim, esse presente é por isso, por isso, por isso. Mas enfim, pode ser que seja por aniversário, mas não tá muito claro. Aí eu falei também sobre ele no vlog 59. É a relação de um homem preto com mulheres pretas, né, essas relações que são, às vezes, por vezes tóxicas e por vezes não, mas também cheia de melindres, né, porque aqui não diz quando se passa nisso, mas eu acredito que seja ali por início do século passado, metade do século passado, pela forma como as coisas são descritas. A gente vai vendo essas relações se dando e é muito interessante a fluidez desse livro. Esse livro é muito fluido e ele tem a sofrência característica da Conceição, mas não tem aquela sofrência que rasga, sabe? Aquela sofrência que te rasga por dentro, esse não tem. Então, ele está entre os meus favoritos da Conceição, apesar de que eu gosto muito dos livros da Conceição que são porradeira. Eu não tenho livro da Conceição que eu não gosto. Esse aqui foi um dos mais fluidos que eu li, eu li muito rápido ele. É uma delícia também, são várias histórias que têm o mesmo fundo e é isso. Vai lá ver sobre o que eu falo mais. Aí tem o livro Longe do Ninho, que era pra eu ter anotado coisas, da Daniela Arbex. Eu acabei ouvindo, quem fez a apresentação dele foi eu vou deixar o nome aqui, que é um repórter esportivo, e é o mesmo que narra o livro, né? Esse livro é pela Intrínseca. Ele vai falar sobre a tragédia que aconteceu no Ninho do Urubu, né? Que é ali a base onde ficam os atletas da base do Flamengo, né? Que acho que nove adolescentes morreram fechados dentro desse complexo dormitório porque eles não conseguiram escapar ali das chamas. E, meus amigos, é uma leitura difícil. É por isso que até então eu tinha negado ler coisas da Daniela Arbex. Ela, inclusive, fez uma maquete para entender melhor como tudo se deu, para entender como tudo se deu. E esse foi um livro diferente para ela, porque não foi ela que escolheu o tema. Foi a mãe de um dos garotos que entrou em contato com ela e elas começaram a conversar. Foi daí que veio a ideia da autora de fazer o livro, né? Não foi uma ideia que ela teve, que veio à mente dela e tal. O livro é bem puxado, como todos os livros da Daniela Arbex, até porque ela fala de tragédias, né? E aqui a gente vai falar de crianças com sonhos, crianças que carregam sonhos de suas famílias. E, meus amigos, não foi fácil. Não foi fácil, e é isso que eu digo pra vocês. Aí eu li o último livro lançado pela Paola Alexandra, que é O Amor às Causas Perdidas, pela Harlequin. Eu gostei muito da história, mas confesso que fiquei um pouco agoniada, porque os dois protagonistas desse livro são paraenses, mas um deles passa muito tempo em Minas. E, como muita gente, pega o sotaque de lá. Eu perdi um pouco o sotaque daqui do Paraná, porque eu passei a conviver mais com os meus pais. Mas quando eu tava convivendo com o pessoal daqui, tava convivendo mais com o pessoal daqui e de Santa Catarina, nossa senhora! Eu botava um daí final de cada frase. O guria ficou. O guria ainda permanece no meu vocabulário. A gente pega. É o primeiro livro contemporâneo dela, apesar dela ter arriscado num conto contemporâneo ali na pandemia. Mas é o primeiro livro contemporâneo dela. Eu achei muito bom. Eu só achei um exagero mesmo dele falar muito trem, ele exagera bastante na palavra trem, e é engraçado porque a mocinha que tá morando em Curitiba não tem sotaque. Tipo assim, ela poderia falar um daí no final. Tu vai no mercado, eu vou ali no mercado daí. Tipo, dá pra falar um daí no final da frase, falar um guria. Nem sei se ela usa guria, pode ser que ela use guria, mas dá uma contrabalanceada aí. Foi a única coisa que me incomodou. Eu gostei muito da história, é uma história bem fluida. Os mocinhos
são personagens com as suas bagagens, são bagagens bem interessantes, não são personagens tão planos assim quanto parecem a princípio, e é isso. Aí, eu li um livro que me tocou em uns pontos e em outros nem tanto, porque eu já tive transtorno alimentar e eu ainda tenho que trabalhar isso em mim, porque quando a ansiedade ataca, é a primeira coisa que volta, né? A compulsão alimentar. E esse livro aqui da Larissa Siriani, Para Ana com Amor, pela Alt, vai falar exatamente sobre isso, sobre a disforia corporal, porque ela se enxerga muito diferente do que ela aparenta, ela se enxerga muito mais gorda do que ela realmente é, ela tem problemas de transtorno alimentar seríssimos, inclusive ela teve no passado, tá sob vigilância agora, porque tá fazendo tratamento e tal, e aí ela sente essa vigilância o tempo todo e isso incomoda ela, e aí ela vai pra faculdade, e ela sente esse peso da faculdade, até porque ela se distanciou de todos os amigos dela, a gente vai saber o motivo ali ao longo do livro, né, que ele vai soltando aos poucos essas informações do porquê ela se distanciou dos amigos mais próximos, porque ela terminou o namoro, e aí o peso da faculdade também agora, nesse momento tão delicado na vida dela, vai acabar influenciando na volta desse transtorno. É um gatilho imenso para pessoas que têm essas questões, então é um livro que você tem que ler com muito cuidado. E eu gostei bastante da escrita. Eu nunca tinha lido nada da Larissa e gostei bastante da escrita dela, apesar de não ter lidado com nenhum desses transtornos e você ficar irritada com a mocinha o tempo todo, mas é aquele tipo de coisa. Ela tá numa esfera que não é tão facilmente alcançável, né? Ela tá numa esfera que a visão dela tá embotada pelo transtorno, pelas questões que ela tem ali com o corpo, então ela não vai tomar decisões com base na realidade, não tem como. Então a gente fica irritado com ela. Esse é o livro que vai te irritar, mas né? Enfim, eu li o segundo livro da série Noivas da Semana. Esse é o Esposa Até Segunda. Eu gostei talvez até mais do que o primeiro, porque a gente tem aqui um mocinho que se acha, ele é o super gato e tal, e ele tem todas as mulheres caindo aos pés dele, só que ele entrou pra política ali e resolve se candidatar a governador. E pra isso, ele contrata a agência, que é a agência que nos é apresentada ali no primeiro livro, né? A agência pra juntar pessoas que precisam de relacionamentos de conveniência, com prazo determinado ou não. E aí, quem vai acabar se unindo a ele é a funcionária que tá gerindo a agência atualmente. E é bem legal, eu gostei, a mocinha é bem sarcástica, ela tem uma cabeça muito... ela é muito agitada e tá bem bacana. E ele já deixa um bom gancho pro terceiro livro. Aí eu terminei... porque eu tinha começado um mês antes, o The Marquise Who Mustn't, que é o segundo livro do The Wedgeford Trials, da Courtney Milan, que é um livro que eu gostaria muito que viesse pra cá, que já veio uma série da Courtney Milan pra cá pelo Arqueiro, e esse é uma trilogia que se passa no interior da Inglaterra, com uma vila fictícia que foi dominada ali por chineses e descendentes de chineses. Ela é praticamente habitada por chineses e descendentes chinês, apesar de terem outras pessoas de outros lugares. E aí a gente vê essa vila tendo esse acontecimento anual que se chama... ai, agora, trials. É porque julgamento não fica legal. Eu queria outra palavra para trial, peraí. Uma provação. As provas de Wedgeford, que aí são diversas provas, é um grande acontecimento, com diversas provas ali, com diversos... ai, eu queria nomes melhores. Mas, por exemplo, tem gincana. Acho que fica melhor a palavra gincana. É uma grande gincana que vem muita gente de fora, então a cidade ela fica, as pousadas ficam lotadas. Muita gente vem participar dessa grande gincana, são diversas atividades ali nessa cidade pequena ali, os vilarejos de fora participam também. O pano de fundo dessa cidade, que se chama Wedgeford, é essa grande gincana, então a gente vai ver ali os casais se conhecendo e passando por esse momento chave. Aqui o segundo, a gente vai ver uma mocinha que quer ter umas aulas de tipo auxiliar de enfermagem, porque não tem ninguém para fazer esse tipo de atendimento, nem durante a gincana,
nem você precisa de uma espécie de curandeira, que nem isso tá tendo no vilarejo. Você tem que ir pro vilarejo próximo quando você se machuca, fica enfermo e tal. Só que aí, pra ela conseguir fazer, e ela tem que ir pra cidade maior, mais próxima, né? Pra ela conseguir fazer essas aulas, ela precisa da autorização do homem responsável por ela. Pois é, né? É de se lembrar que até meses atrás, uma mulher para fazer uma laqueadura precisava da autorização ou do marido ou do pai. 2024. Então, é isso aí. Não, foi 2023 que liberaram. Ela confunde um cara que deveria chegar lá, ela pegar esse cara na cidade, ela ia tentar convencer eles de que era o noivo dela, mesmo não sendo. Só que quem chega lá é outro cara e ele entra na mentira. Né? Ele diz que é e tal, e depois as coisas vão se desenrolando. E é muito legal. Eu adoro. Não são os únicos romances com protagonismo de descendência chinesa da Courtney Love. Ela tem outro, mas eu não lembro se é contemporâneo ou se é romance de época também. Como ela tem descendência chinesa e acho que polinésia ou tailandesa, não tenho bem certeza, ela tem muito dessas coisas. Eu queria que trouxessem mais, porque lá fora tem muito romance de época com diversidade. E aí eu li Um Amor de Cidade Pequena, que é o segundo livro da série The Love Light. The Love Light, não, da série Love Light, da B.K. Borson, com tradução da Carolina Cândido pela Verus. Eu não li o primeiro porque eu não fiquei interessada na premissa, eu não tive vontade, até porque já vi um filme muito parecido com a premissa. Então depois que eu vejo o filme, mesmo que o filme tenha livro e tal, depois que eu vejo, perdeu a graça. Não sei por quê. Perdeu a graça pra mim e é isso. Aí esse segundo, a premissa me chamou a atenção. A história é basicamente uma grande influencer mundial que tem como trabalho dela é indicar trabalhadores e produtores locais, né, lojas locais para as pessoas. Tipo, tem uns influenciadores aqui em Curitiba que fazem vídeos indicando lugares interessantes em Curitiba para você conhecer. Então ela basicamente faz isso, mas ela vai viajando os Estados Unidos. Eu não lembro se ela vai para fora do país, mas eu sei que ela vai viajando os Estados Unidos para fazer isso. E ela às vezes faz parceria, né? Ela é muito conhecida. E aí ela tem uma noite aleatória aí com esse rapaz e nenhum dos dois esquece dessa noite. E aí eles se encontram meses depois nessa cidade pequena, que é onde teve a primeira história. Eu gostei muito porque a gente tem um cara que não quer compromisso, porém ele é totalmente compromissado com o lugar que ele mora, as pessoas desse lugar. Ele é aquele cara que faz tudo pelas pessoas que moram nesse lugar. Ele faz tudo pra manter o lugar onde ele mora, né? Pra manter o lugar como está, tipo, um lugar saudável, uma cidade boa pra se viver e tal. E ela é aquela pessoa que perdeu, ela se sente agora meio sem... Ela não tá vendo propósito mais no trabalho dela, então ela se vê sem sentido na vida e ela começa a rever suas decisões. Então ela vai pra esse lugar que ela já tinha passado, ela volta pra esse lugar, eu não lembro exatamente porquê. E aí a gente vê ela entendendo, ela vê o mocinho ali tendo essa relação com o lugar, com as pessoas. Ela mesma vai começando a ter relacionamentos com as pessoas locais e isso vai trazendo pra ela sentimentos que talvez fossem os que fizeram ela iniciar aquele trabalho que hoje ela não vê sentido mais, né? Que virou uma grande... É aquela coisa, quando você começa a trabalhar com o que você gosta, em algum momento isso perde o sentido, né? Você para de gostar de fazer esse trabalho. E aí você tem que ou resgatar aquilo que fez você querer começar a trabalhar com isso, ou partir para outra. É basicamente isso. Aí a gente vai ter o Ontem à Noite, da Vari McFarlane, com tradução da Natália Capuchinho pela Harlequin. A gente vai falar muito sobre amizade e luto aqui. E é engraçado quando se tem algumas coisas assim que você tem apego muito forte, que a gente dá as coisas muito por garantidas, né? A gente não para pra pensar. Eu li um livro já faz uns 3 anos que a mocinha... Não era exatamente um romance, né? Porque...
pouco romance tinha naquele livro, acho que era Do Outro Lado Disso Tudo, ela de repente perdeu a casa no incêndio, sendo que ela tava com agorafobia. A gente dá tudo por garantido, a gente não pensa que as coisas podem mudar de uma hora para outra. Não é que você tem que pensar, até porque senão você vai entrar em paranoia, né? Mas não é que você vai ter que pensar, assim, que de repente você pode perder algo na sua vida muito importante ou alguém muito importante. Mas é bom fazer esse tipo de reflexão, porque isso pode ajudar no processo quando você perde pessoas importantes na sua vida. Principalmente aquelas mais próximas, não necessariamente familiares, mas aquelas pessoas mais próximas com as quais você tem uma afinidade muito grande, com as quais você se sente muito acolhida, muito você mesmo. Então, assim, eu não sei, a gente nunca vai estar preparado, mas é porque às vezes você se perde nesse processo de luto. Você se perde no processo da perda. E isso vai desencadear muitas outras coisas. E aqui a gente desencadeia uma série de segredos que a gente vê que as pessoas, elas têm direito a manter segredos. Você diz que, porque eu sou honesto, eu conto tudo eu sou um livro aberto e tal. Não, as pessoas têm direito a ter segredos. Desde que não façam mal a ninguém, eu acho ok ter segredos. E aí a gente vai ver aqui que não é bem assim. Tem alguns segredos que podem até machucar e tal, ou alguns segredos que poderiam ter mudado a vida de alguns deles. E eu gostei muito desse livro. O romance dele é quase inexistente, fica muito pro final, então eu não considero um romance, mas é um livro muito reflexivo. Ele vai falar muito sobre amizade e vai falar muito sobre luto. Então eu indico ele bastante. Ele vai entrar para as leituras excelentes do ano. Daí eu li um livro da Tatiana Mareto, que começou agora a série Paixões Vitorianas. Ele tá no Kindle Unlimited, que é o Com Amor, Seu Cavalheiro. E aqui a gente vai ver a união de opostos. Opostos que têm pensamentos iguais, né? Opostos no jeito de agir, assim. Que nós temos um mocinho que é super organizado, super planejador, e uma mocinha que leva a vida livre, leve e solta, é meio bagunceiro e tal. E é engraçado ver isso, porque ele fica correndo atrás, tipo, quase limpando por onde ela passa, né? Mas é aquela coisa de... O bairro que a mocinha mora, esse homem de negócios... Eu não lembro se ele é titulado. Esse homem de negócios, ele tá comprando as casas do bairro, da rua que a mocinha mora, porque ele quer reformular ali. Ele lida com um império de construção e ele tá transformando as áreas. Assim como vão fazer aqui em Curitiba, né? Porque estão comprando os colégios tradicionais de Curitiba, né? Prédios antigos, que são do centro, justamente pra, né, dar uma... Enfim, existem nomes pra isso, gentrificação. Mas é mais ou menos isso que ele vai fazer. Um processo de gentrificação, que vai tirar essas pessoas que moram ali há gerações, mandá-las para outros lugares e transformar essas áreas em áreas bonitas, em áreas nobres e tal. E é mais ou menos isso. E vender por um preço exorbitante, né? Então quem vai morar ali agora são pessoas com poder aquisitivo bem maior. E aí a briga tá instalada, né? Aí eu li também o 7º livro da série Os Westcotts, que é o Someone to Romance. Agora foi publicado o 4º livro da série. Foi publicado, eu não sei se final de semestre passado ou início desse semestre, que é Alguém para Se Importar. Eu não lembro desse livro, mas eles estão publicando a passo de tartaruga, né? Que eu acho que é um por ano. Mas essa série vale muito a pena investir, porque é uma família pior do que a dos Bridgerton, né, em quesito de um se meter na vida do outro, mas ela é aquela família que se mete na vida do outro pra ajudar. Um aparece com um problema, corre todo mundo pra casa dessa pessoa ou pra casa de alguém pra formular uma maneira de ajudar essa pessoa. É basicamente isso. E é uma família enorme. E aí a gente tem aqui uma lady que perdeu o interesse dessa coisa de bailes e tal, desde a sua estreia. Ela não quis nem estrear na sociedade direito, porque a amiga dela foi enxotada da sociedade da Tom por causa daquele escândalo do primeiro livro, né? Que descobriu-se que ela e os irmãos eram bastardos. E aí a sociedade... Daí ela decide se casar por conveniência, porque ela não quer mais ter que passar por esse negócio de baile e tal. Mas ela também não quer mais ter que viver essa coisa de solteirona, porque você se torna um fardo, né?
na vida das outras pessoas. Apesar de que ela não se importa muito com isso, mas ela vai se casar por conveniência. Daí ela conhece um cara que eles meio que se bicam no início, mas por fim ele decide que vai se casar com ela, mesmo no início ela dizendo não, mas ele decide que vai se casar com ela. E aí é interessante como vai se dar esse embate, porque ela é meio teimosa. Tem um outro livro que está no Kindle Unlimited, que é O Vestida para Beijar, que tem 4 autoras, que é a Caroline Linden, a Madeleine Hunter e mais 2 que eu não conhecia, que é a Megan Frampton e a Menetta Robbins, que é pela editora Bookmarks. E aí nós vamos ter aqui uma loja de uma modista, da Madame Follett, que saiu de moda, né? Agora quem compra lá é uma pessoa demodé, ela era conhecida por ter os vestidos mais cobiçados. E essa história se passa no período regencial, né? Porque normalmente as histórias se passam no período vitoriano. E aí cada autora vai falar sobre uma personagem que tem relação ou trabalha nessa loja. E é muito legal. Aí vamos para setembro. Como eu falei, eu li poucos livros. Eu li os que eu tinha que ler, né? Que eram meio que minha obrigação. Que foi A Sociedade Oculta de Londres, da Sarah Penner, com tradução da Isadora Sinai pela Harlequin, que é do grupo lá do Telegram, né? Do grupo do canal. E foi bem interessante essa leitura. No início eu fiquei meio perdida porque... Nossa, eu salando os dedos, tá? Porque a gente tem 2 formas narrativas diferentes. O outro livro dela eram 2 formas temporais de narrativa. Essa daqui são 2 formas diferentes de narração. Uma das protagonistas, a gente vai ter a visão dela, que então a gente vai ter a voz narrativa dela, primeira pessoa, e um dos personagens, que não é o protagonista, a gente vai ver a visão dele em terceira pessoa, que é onipresente e onisciente, ou seja, sabe tudo o que ele tá pensando e sabe tudo o que tá acontecendo ao redor dele. E eu achei essa escolha muito interessante pra narração, mas é aquela história, quando você encontra um estilo diferente de narrativa, às vezes você demora um pouco pra se acostumar, mas a escolha foi muito interessante. Inclusive eu gostei mais desse livro do que do outro dela, que é a da Boticária, que eu tive dificuldade de lembrar o nome da outra, que é A Farmácia. Não. Eu não sei. Enfim, é bem interessante porque vai falar sobre... Eu falei sobre esse livro no vlog. Eu tô gastando tempo aqui. Eu sei que vocês adoram vídeos longos, mas eu falei sobre esse livro no vlog, acabei de lembrar. E é basicamente isso. Com certeza esse livro é mais interessante que o outro. Eu tô agora entre um livro que eu gostei, mas não gostei tanto, e um livro que eu gostei bastante. A gente discutiu bastante sobre esse livro, principalmente sobre o período da época que aconteceu esse fenômeno, né, de mesas espíritas, espiritualistas e tal. Tem um pouco sobre isso naquela edição do Vitorianas Macabras, que fala até sobre a Rainha Vitória. Ela foi muito apaixonada pelo marido dela, né? E ele faleceu depois de 20 anos de casamento, ou seja, faleceu cedo, porque ela viveu muitos anos. Foi um dos reinados mais longos da Inglaterra. E ela recorreu muito a essas cadeiras, essas mesas, para tentar ter contato com ele. Inclusive, ela tinha um espiritualista particular para tentar entrar em contato com ele. E eu não sei pra onde isso levou, se ele teve sucesso, se não teve. Enfim, isso aí já é irrelevante. Aí, a gente leu no clube Lendo Romances, que foi a última discussão do clube de literatura safada, o Loucos por Livros, da Emily Henry, que é a tradução da Ana Rodrigues. Eu nem preciso olhar, que é ela que traduz os livros da Emily Henry aqui pela Verus. É a 3ª vez que eu leio esse livro e a 2ª vez que eu leio em português. Eu gosto muito da tradução que a Ana fez. Eu sempre vou falar que tem uma entrevista com ela aqui. E eu adoro esse livro. Eu vou ver se eu lembro de deixar o link da discussão no vlog. Eu nem lembro se eu mencionei. Mas eu vou tentar deixar o link da discussão aqui na descrição. Porque foi muito legal. Porque a gente tirou o horário inteiro da discussão só para um livro. Aí a gente falou outras besteirinhas, porque a gente sempre fofoca um pouco também. Foi legal porque eu tava na casa da Virgínia, né? Então a gente teve a primeira discussão presencial. Esse livro é muito bacana porque ele tem um componente mais adulto, não só pelos personagens estarem na casa dos 30, mas pelas decisões deles
inclusive a do final feliz, serem decisões mais adultas. E isso que me encantou. E claro, referências a livros e as comédias românticas dos anos 90. Eu adoro, eu sou muito cadelinha desse livro, pra mim é o melhor livro da Emily Henry, e não adianta, eu nem vou colocar esse livro como favorito do ano, porque ele já foi favorito nos 2 outros anos que eu li. Ah não, ele foi favorito porque eu li ele em inglês, ano retrasado, e li em português no mesmo ano, para um clube de leitura. Que ele tava no Kindle Unlimited na época. Aí eu li para um buddy read O Pacto da Água, do Abraham Verghese, com tradução do Odorico Leal pela Companhia das Letras. Eu falei sobre esse livro também no vlog 59. Se você gosta de sagas familiares, eu vi que esse livro abrange os anos de 1900 a 1977, se passa em Kerala, na costa de Malabar, no sul da Índia. É aquele livro que tem grandes chances de você se apaixonar ou você odiar o livro. E hoje era pra eu ter tido terapia, pra eu falar sobre aquela questão dos termos gordofóbicos, e eu não tive, e vou ter que lembrar de falar sobre isso na próxima consulta. Na próxima sessão, beleza. Aí eu li, porque tava no Kindle Unlimited, eu botei todos os livros da Arqueiro que eu queria e que ainda estavam com preço salgadinho, os e-books, né? O Apenas Amigos, da Abby Jimenez, com tradução da Alessandra Stech pela Arqueiro, óbvio, né, da Arqueiro. E assim, esse foi o primeiro romance dela. Então dá pra entender muito bem porque foi o primeiro romance. Pro primeiro romance ela foi muito bem, eu acho. Ela já tinha uma grande qualidade ali de entrega de romance, né, de química entre os personagens. Ela ofereceu um plot muito bom, mas você pode não gostar do mocinho por ele ficar repetindo que quer uma família e uma família grande. Ele quer ter filhos naturais e quer ter uma família grande, porque ele vem de uma família grande. E aí, o problema é que a mocinha tá ali nos seus 24 anos e está prestes a fazer um procedimento que vai torná-la estéril, né? Então ela tá super estressada com isso, porque isso é uma questão para muitas mulheres, e para uma mulher tão jovem ter que fazer uma decisão dessas, principalmente quando ela encontra um cara com quem ela se sente tão bem, com quem ela tá tendo uma química tão grande, e ele fica repetindo esse tipo de coisa, quando ela, óbvio, ela deveria ser honesta, deveria, mas ele não para de falar esse tipo de coisa sempre que o assunto filhos são mencionados. Obviamente, são pessoas jovens, né? Você acha que você tem todo o saber do mundo quando se é jovem, então você repete pelos 4 cantos tudo que você dá como certo para sua vida, né? E você sabe que não é bem assim, você tem que se curvar às coisas que acontecem, né, pelo caminho, você tem que aprender a ser maleável. Tem um cachorrinho aqui muito fofo, que se chama Dublê Mike. E o mocinho, tirando essa parte chata dele, o mocinho é um chuchu, mas essa parte dele é muito chata. E a mocinha, eu gosto dela também, apesar dela ser aquela mocinha mais fechada, mas é isso. Aí eu li o Não Somos Melhores Amigas, da Vanessa Airales, pela Verus, que é um romance de época que se passa ali em São Paulo, no finalzinho do século XIX. E é um romance de época LGBT, sáfico. A gente vai ter ali uma mulher casada, estabelecida, né, que tem um marido com uma fortuna considerável, né, ou seja, um casal influente na sociedade, mas ela não teve filho ainda, então é aquela coisa, né, você é considerada uma mulher pela metade, né, você só cumpriu a sua função até certo ponto, que foi se casar, tá faltando outra parte. E aí ela vê chegar uma família nova na cidade e todos querem ter a ver com essa família, porque eles são uma família de joalheiros, uma família que veio do exterior, que tem grana pra investir nas coisas, pra fazer negócios. E vem nessa família uma jovem muito bonita, e aí rola um interesse entre elas. Só que essa mulher casada, ela se compromete a arranjar um pretendente para essa mocinha. E a partir do momento que elas passam mais tempo juntas, vai surgindo ali
né? Um quê que a mulher mais velha sabe explicar o que é, mas a mulher mais jovem não, porque ela é jovem e não tá entendendo o que tá acontecendo. E aí tem aqui o Como Terminar uma História de Amor, da Yulin Kwang, com tradução da Cláudia Mello Belhassoff, ou Belassoff, não sei, pela Arqueiro. Esse livro, eu ia colocar ele na minha lista de livros com livros, por ser uma autora que tá tendo seus livros adaptados e aí ela vai trabalhar com os roteiristas, né? E o mocinho é um roteirista, que eu achei interessante, né? Uma coisa diferente e tal, adaptação de livro. Mas eu demorei 2 meses pra ler esse livro. Eu achei ele meio lento, sei lá. Eu não sei, não funcionou comigo. Pode ser que funcione pra alguém, porque a história é interessante. É um romance difícil de acontecer por causa ali da história prévia ali, porque o mocinho e a mocinha, eles têm uma história prévia muito difícil, muito complicada, e passar por cima disso requer muita conversa, atravessar muitas barreiras. Não é fácil. Primeiro, que eles resolvem fazer uma coisa totalmente carnal, porque o desejo entre eles, a química entre eles é muito grande, mas quando passa disso, é muito difícil ir pro plano amoroso, vislumbrar alguma coisa mais pra frente, justamente por causa dessa história prévia deles, que é uma história bastante pesada, né? Então, é isso. Bom, tinha outras coisas aqui, mas o vídeo está enorme e são coisas que, sinceramente, eu gosto de falar coisas pra vocês que eu acho interessante, ou pelo menos eu acho que vocês vão gostar, mesmo que eu não tenha gostado tanto. Beleza? É isso. Deixa o seu curtir nesse vídeo, eu não sei se eu não pedi isso. Curta esse vídeo, dê um hype aí, utilize os seus pontinhos da semana pra dar um hype, é só afastar a barra de comentários ali pro lado que tem o botão de hype. Inscreva-se se você gostar do que eu produzo por aqui. Faltam 100 pessoas pra chegar aos 3.000. Meu Deus. 100 pessoas. É pouco e é muito ao mesmo tempo. É aquela coisa. Eu lembro quando foi chegar aos meus primeiros 100 inscritos. Parecia que não chegava nunca. Compartilhe com seus amigos que gostam aí de ver o que os outros leem para pegar indicações. Eu vou deixar o link de todos esses livros lá na descrição. Se você se interessar por algum deles ou quiser comprar qualquer outra coisa, por favor, utilize meus links. Vai começar o Esquenta Black Friday, então já fica aí ligado. Eu vou deixar na comunidade, nos stories, as ofertas. Eu tento deixar coisas o mais barato possível, mas coisas que eu acho que valem muito a pena e que nunca caem de preço, eu coloco também, porque vai que alguém tá interessado e tal. São coisas que eu sempre tô de olho. Obrigada pra quem sempre lembra de usar o meu link, tá? Vocês são chuchu. E é isso, vamos lá para os comentários. Se você já leu algum desses livros, se ficou interessado em ler, me diga aí, beleza? Vamos conversar. Obrigada pela sua companhia, um grande beijo e até a próxima.